período em que Davi foi levantado como rei marca uma época de grande transição para Israel. A nação, que havia sido governada por juízes por muitos anos, clamava por um rei que pudesse liderá-la e unificá-la diante das ameaças externas e dos desafios internos. Na época, Israel estava cercado por potências hostis como os filisteus, que constantemente ameaçavam sua soberania. O povo desejava um rei que não apenas os protegesse, mas também trouxesse estabilidade política e espiritual. Foi nesse contexto que Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido. No entanto, apesar de seu começo promissor, Saul desobedeceu às ordens de Deus, o que resultou na sua rejeição como rei. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor chamado Davi vivia uma vida simples, cuidando das ovelhas de sua família. Davi era o menor de seus irmãos, e aos olhos humanos, ele não parecia ter o perfil de um grande líder. Contudo, Deus via o coração de Davi e o escolheu para ser o próximo rei de Israel. O profeta Samuel, sob orientação divina, foi enviado à casa de Jessé para ungir aquele que seria o futuro rei. Apesar da surpresa de sua família, Davi foi escolhido, pois Deus não se importava com a aparência externa, mas sim com o coração fiel e obediente. Mesmo após ser ungido, Davi continuou em sua vida humilde, tocando harpa para aliviar o tormento espiritual do rei Saul e se destacando como um jovem guerreiro corajoso, especialmente na batalha contra o gigante Golias. Sua fama crescia em Israel, mas também crescia os ciúmes de Saul, que passou a persegui-lo ferozmente. A jornada de Davi até o trono foi marcada por fugas, batalhas e provas de sua fé e confiança em Deus. Apesar das adversidades, Davi permaneceu fiel à promessa divina, demonstrando paciência e caráter, até que finalmente foi coroado rei, primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel. Seu reinado não apenas consolidou a unidade do povo de Deus, mas também estabeleceu Jerusalém como a capital espiritual e política da nação. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, aproximando o povo da pessoa de Deus. Agora que você conhece boa parte da trajetória do rei Davi, deixe-me lhe contar 5 verdades que foram como plataformas para o sucesso desse jovem pastor de ovelhas. Verdade número 1. Sua família será um dos lugares mais inóspitos para o desenvolvimento de sua identidade. Nos campos tranquilos de Belém, entre o pastoreio de ovelhas e o canto do vento sobre as colinas, crescia um jovem de coração humilde chamado Davi. Ele era o menor dos filhos de Jessé, invisível aos olhos de sua família, relegado ao trabalho mais simples enquanto seus irmãos ocupavam posições de honra. A tensão começou a crescer no lar de Jessé quando o profeta Samuel, guiado por Deus, chegou à casa em busca de um novo rei para Israel. Jessé, com orgulho, apresentou seus filhos mais velhos, homens altos e fortes, aparentemente aptos para a realeza. Porém, um a um, Samuel rejeitou todos até que perguntou. O profeta Samuel perguntou a Jessé se todos os filhos haviam se acabados. Note a resposta de Jessé ao profeta. Ainda falta o menor. Porém, Davi nunca foi uma opção para aquela reunião e jantar. Sempre à sombra dos irmãos mais velhos, ele sente o peso de ser a última opção. Seu valor é ignorado, suas palavras são descartadas, mas dentro dele arde um chamado maior, algo que sua família ainda não consegue enxergar. Ser sempre o esquecido, aquele que ninguém escolhe primeiro, ensina sobre solidão e resiliência. Mas quando ninguém acredita, a fé se torna a única voz que sussurra: você nasceu para algo maior. Quando todos os olhares se voltam para os mais fortes, os mais preparados, ele segue invisível. Mas na quietude do desprezo, ele descobre que o verdadeiro reconhecimento não vem da família, mas do destino que o aguarda. Ele nunca foi a primeira escolha, sempre deixado de lado, sempre o último a ser lembrado. Mas grandes histórias começam com aqueles que foram rejeitados antes de serem coroados. Não ser a primeira opção de sua própria família pode ferir, mas também pode moldar. Ele aprendeu a lutar não por aprovação, mas por propósito. E no final, mostrará que até o mais esquecido pode ser o escolhido.
Lembre-se do que Jesus disse no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 4. Somente na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Vamos à verdade número 2. Davi sabia respeitar o tempo e as estações. Mesmo ungido como futuro rei, Davi permaneceu humilde, servindo como pastor e depois como guerreiro fiel. Ele não tomou o trono à força, mas esperou pacientemente o tempo de Deus, suportando perseguições e provações sem perder a fé. Em cada desafio, ele confiou que a promessa se cumpriria no momento certo, mostrando que a verdadeira grandeza vem da obediência e da humildade diante do propósito divino. Davi teve oportunidades para tomar o trono à força, mas escolheu esperar o tempo de Deus. Mesmo perseguido por Saul, recusou atalhos que comprometessem sua integridade. Ele sabia que a promessa divina se cumpriria sem trapaças ou vingança. Em vez de agir por impulso, confiou na justiça de Deus, provando que a verdadeira grandeza não se alcança por meios fáceis, mas pela fé, paciência e retidão. Davi, mesmo tendo a chance de matar Saul, seu perseguidor, escolheu a misericórdia em vez da vingança. Enquanto Saul estava vulnerável em uma caverna, Davi apenas cortou um pedaço de seu manto, provando que poderia tê-lo ferido, mas não o fez. Ele reconhecia que Saul ainda era ungido de Deus e esperou a justiça divina, mostrando que caráter e temor a Deus valem mais do que a busca por poder. Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 26 e versos 8 e 9. Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abisai: Quem levantaria a sua mão contra o ungido do Senhor e ficaria impune? Vamos à verdade número 3. O guerreiro Davi sabia escolher suas guerras. Quando Davi foi ao campo de batalha para levar comida para seus irmãos que estavam alistados, ao ouvir o gigante desafiando o povo de Deus, Davi tentou entender o que estava acontecendo por ali. No entanto, seu irmão Eliabe se desfez dele e o mandou calar a boca. Davi foi desprezado por seu irmão Eliabe no campo de batalha, mas não revidou. Em vez de discutir, ele manteve o foco em sua missão. Sabia que seu propósito era maior do que provar algo para sua família. Enquanto outros perdiam tempo com palavras, ele agia com fé. Quando Eliabe o criticou e duvidou de suas intenções, Davi não desperdiçou energia discutindo. Ele entendeu que a verdadeira batalha não era contra seu irmão, mas contra o gigante que desafiava Israel. Sua resposta foi a ação, não o confronto familiar. Eliabe tentou desmotivar Davi com palavras duras, mas Davi não caiu na armadilha da discussão. Ele sabia que seu desafio não era convencer sua família, mas enfrentar o gigante à sua frente. Às vezes, ignorar críticas e seguir o chamado de Deus é a maior prova de coragem. No campo de batalha, Davi enfrentou 2 desafios: o desprezo de seu irmão e a ameaça de Golias. Ele escolheu lutar apenas a batalha que importava. Não gastou energia rebatendo Eliabe, pois sabia que seu verdadeiro inimigo estava à sua frente e não dentro de sua casa. Vejamos o que nos diz Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ver a verdade número 4. Davi nunca esqueceu as batalhas que travou como pastor. Enquanto cuidava das ovelhas, enfrentou leões e ursos, aprendendo a confiar em Deus para cada vitória. Quando se tornou guerreiro e rei, carregou consigo essas experiências, lembrando que a mesma fé que o protegeu no campo também o sustentaria no trono. Seu passado não foi insignificante. Foi o treinamento para os desafios maiores que viriam. As batalhas de Davi contra o leão e o urso nos campos de Belém foram seu treinamento para enfrentar Golias. O que parecia apenas rotina de um pastor era, na verdade, um preparo divino. Ele aprendeu que a coragem não vem do tamanho da ameaça, mas da confiança em Deus. Assim como venceu feras protegendo suas ovelhas, enfrentou o gigante com a mesma fé, sabendo que o Senhor já o havia preparado para aquela guerra.
As pequenas tarefas do dia a dia podem parecer insignificantes, mas são nelas que Deus nos prepara para desafios maiores. Davi aqui nos serve como exemplo. Veja que o mesmo não ignorou seu tempo como pastor, pois foi ali que se desenvolveu como um guerreiro dependente de Deus. Se ele tivesse desprezado aquela fase, talvez não estivesse pronto para derrotar o novo nível que estava diante dele agora, o nível chamado Golias. Da mesma forma, nunca devemos subestimar as lições escondidas nas coisas simples de nosso cotidiano. Vejamos o que Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vejamos a verdade de número 5. Davi não confiava em espadas ou armaduras, mas na força do Senhor. Diante de Golias, declarou com fé: Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sua vitória não veio de sua própria força, mas do poder de Deus, mostrando que aqueles que lutam com fé nunca estão sozinhos no campo de batalha. Davi nunca contemplou Golias pela perspectiva de ninguém. Pelo contrário, ele o chamava de incircunciso, ou seja, alguém sem aliança com Deus. Para os soldados, o gigante era uma assombração imensa, uma ameaça que parecia indomável. Mas para Davi, Golias não era mais do que um obstáculo a ser superado, pois ele sabia que Deus estava com ele, e em o nome do Senhor, ele iria travar aquela batalha. O jovem pastor de ovelhas havia crescido entre os pastores e estava familiarizado com a imensidão das montanhas de Belém e com os perigos da vida no campo. Davi havia enfrentado muitos desafios, como leões, ursos, frio, fome e muitos outros revés. Então aquele era apenas mais um dentre tantos outros desafios de sua vida. Então vejamos a fala do jovem pastor, que decretou o resultado final da batalha antes que a mesma tivesse começado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel.